Num colégio qualquer de ensino médio no Japão, uma garota chama a atenção de todo mundo por onde passa. O nome dela é Alissa Kujo, e seu apelido é Alia. Filha de pai russo, Alia tem as melhores notas da escola e é excelente nos esportes. Além disso, é a tesoureira do conselho estudantil. Todas essas qualidades fazem de Alia uma das garotas mais cobiçadas pelos colegas, e um dos que não resiste a esse charmeando, do segundo ano. Metida bonitão como sempre, ele se apresenta e chama sua pretendente pra almoçar, mas ela recusa sem pensar duas vezes. Pra cair atirando, ele quer saber se rola pelo menos pegar o telefone dela. Então ela diz que não, porque não tem um pingo de interesse no rapaz. Após humilhar o jovem, pra fechar o caixão, ela comenta que o cordão dele tá contra as regras do colégio, fazendo jus à sua cadeira no conselho estudantil. Após esse massacre, as pessoas em volta se perguntavam como essa garota pôde recusar dessa forma o cara mais desejado por todas as garotas da escola. Ao chegar na sala, Alia lida com os mesmos olhares de interesse dos rapazes que cruzam seu caminho. Sentando no fundo da sala, a garota dá bom dia pro seu amigo Kuze, mas ele não acorda. Então ela apela pra um chute na cadeira dele, antes de perguntar se ele ficou até tarde vendo anime de novo. Ele confessa que ficou até de madrugada debatendo com um amigo otaku sobre o episódio que eles viram. Então, bancana certinha, Alia dá uma lição no garoto, dizendo que ele é idiota por sacrificar o sono pra ver desenho, sendo que no dia seguinte fica todo sonolento na escola. Se ser idiota é professar seu amor por uma obra de arte sem se deixar levar pelas amarras do tempo, então Kuze aceita esse xingamento de bom grado. Seja como for, o garoto não consegue evitar de bocejar de cansaço. E em uma dessas vezes, Alia diz alguma coisa em russo pra ele. Kuze pergunta o que ela disse, então ele explica que chamou ele de patético. Sem dar muita bola, Kuze nota que agora seria aula de química, mas como não trouxe o material, ele pede pra acompanhar com sua amiga. Contudo, esse repentino interesse ia desaparecendo, ao passo que o professor anotava no quadro palavras como estrogênio, tungstênio e oxigênio. Pra não permitir que seu amigo caísse no sono de novo, Alia dá uma canetada na costela dele, fazendo o indivíduo levantar o braço no impulso. O problema é que o professor tinha perguntado qual é o elemento químico que leva o mesmo nome do roteirista do Reis Anime, deixando Kuze numa enrascada. Pra ajudar o colega, Alia disfarça e aponta para um dos elementos da tabela periódica, então Kuze responde estrôncio. Desapontado, o professor diz que a resposta tá errada, então pergunta pra Alia em seguida. Cínica, a garota responde hélio, que é a alternativa correta, deixando Kuze surpreso ao ver que foi tapeado de forma tão terrível. Após o vexame, o moleque cobra sacanagem, mas a responsável finge que apontou pro elemento certo. Então, conforme Kuze surtava mais, ela diz outra coisa em russo. Mais uma vez ele pergunta o que foi dito, e ela fala que chamou ele de idiota. No entanto, uma coisa que Alia não sabe é que o Kuze sabe falar russo, e na verdade ela estava chamando ele de fofo. Quando era criança, ele costumava brincar com uma garota russa que morava perto da casa do seu avô, então ele acabou aprendendo bastante desse idioma naquela época. Curiosamente, é a mesma língua que sua amiga russa maravilhosa tá usando pra flertar com ele escondido. Só que pra não matar a garota de vergonha, e também por não ter coragem, Kuze resolve deixar isso em segredo. Algum tempo depois, o garoto resolve pegar o celular, então a fiscal de assuntos inúteis repreende o colega de turma, dizendo que o aparelho é proibido nas dependências do colégio, a menos que seja uma situação urgente. Kuze responde que é uma urgência, porque liberaram no game uma personagem lendária de graça, mas só leva quem pegar em até 10 minutos. Alia resolve confiscar o celular e vê que ele conseguiu a Tsukuyomi, a deusa da lua da mitologia japonesa. A participante do conselho pergunta por que a Tsukuyomi tem cabelo prateado ao invés de preto, mas Kuze não liga pra cor do cabelo desde que a deusa continue linda. Ao escutar isso, Alia sente aquele ciúme disfarçado e devolve o aparelho do garoto. Então, ela diz em russo que também tem cabelo prateado. Sem graça, Kuze pergunta o que ela disse, então Alia conta que chamou ele de viciado. Kuze responde que precisa ser viciado para poder competir, já que faz parte da ralé e tem que conquistar seu equipamento na base do sangue e suor, ao invés dos playboys pay to win que pedem pro papai comprar as armaduras platinadas. De saco cheio, Alia reclama por pensar que o garoto era mais sério do que isso, então ele reflete por dentro que nada do que ele disse é uma brincadeira. Mais tarde, na hora do almoço, Takeshi, um dos amigos do Kuze, surta mais uma vez por não ser popular entre as mulheres. Sem dar muita atenção pro chilique, os garotos da mesa veem o pessoal do conselho estudantil, incluindo a Ali e sua irmã, Maria, que é a secretária do conselho, fora Suo e Yuki, que é a porta-voz. Os rapazes da mesa do Kuze comentam quão lindas essas garotas são, apesar de que a Alia já tem namorado, segundo ela mesma disse. Kuze implica que mesmo se ela não tivesse, Takeshi não teria chance. Então Takeshi admite que tá com inveja porque o cara é próximo daquela deusa ao ponto de poder chamar ela pelo apelido. Indiferente, Kuze admite que é verdade, mas ressalta que a garota vive pegando no pé dele. Mas Takeshi acha que isso é melhor do que ser ignorado, ainda mais porque a Alia quase não fala com mais ninguém, e é por esse motivo que ele prefere a Suou, porque ela é bem mais aberta e comunicável do que a Alia. O problema é que a Suou recusa muitos alunos. Enquanto escutava isso, Kuze dá uma olhada pra garota, que olha de volta com o rosto vermelho. Logo ela se aproxima e pede pra sentar na mesa junto com a Alia. Quando as duas se sentam, Suou é bem mais comunicativa
comunicativa, como sempre, enquanto a colega mantinha a cara fechada habitual. Durante o almoço, Kuzei e a porta-voz do conselho pareciam estar se dando muito bem, então Alia sente aquela pontada e pergunta se os dois são amigos. Suo conta que eles se conhecem desde crianças e estudaram juntos desde o maternal até agora. Em seguida, os dois outros garotos acabam de comer e vão devolver a bandeja, então Suo se aproxima mais do Kuzei e pergunta se ele considerou a oferta dela de entrar pro conselho estudantil. Porém, como já disse tantas vezes, o rapaz não tem nenhum interesse nisso, então a garota insiste que ele daria muito certo com ela e com a Alia, ainda mais porque ele tem experiência como vice-presidente. Alia fica surpresa com essa informação, então Suo explica que o Kuzei era vice dela quando os dois estavam no fundamental. Kuzei faz questão de lembrar que só concorreu porque a garota encheu muito o saco, já que ela precisava de um vice. Dito isso, Suo argumenta com a colega que esse rapaz sabe fazer as coisas, e ela responde em russo que sabe bem disso enquanto mata sua lata de Yoshiruko. Na saída do colégio, Suo se despede dos dois, então Alia aproveita para expressar sua surpresa em ver o Kuzei conversando assim com aquela garota, porque pensou que ele não tivesse nenhuma amiga. Então, o garoto aponta o dedo para Alia, dando a entender que ela é amiga dele. Questionando se eles de fato são, Alia chega à conclusão que sim após pensar um pouco. Então vai embora sem mais nem menos, dizendo que tem assuntos para resolver na sala do conselho, deixando o colega ali. Na sequência, vemos uma lembrança da infância de Kuzei, onde ele brincava com a garota russa que morava perto do seu avô. Conversando em russo, eles admiravam juntos o pôr do sol, e a garota corrigia as palavras que ele errava ou complementava a frase quando ele não sabia o que dizer. Quando o sol se vai, a garota se despede do pequeno Kuzei e dá um beijo carinhoso no rosto dele. O garoto acorda nesse momento, lembrando que estudou russo igual um maluco só pra poder falar com essa garota, mas hoje em dia nem lembra o nome dela. No dia seguinte, como era comum nesse colégio, Kuzei e Alia eram os responsáveis da vez pra organizar a sala antes da primeira aula. Como acordou muito cedo por conta do sonho, o rapaz foi pra escola bem antes pra dar um jeito nas coisas, tanto que não tinha mais o que fazer quando sua companheira de tarefa chegou. Alia acha que vai chover porque nunca tinha visto esse cara se importar tanto com a organização, até que Kuzei nota uma mancha no meião da amiga. Ela conta que um caminhão passou na água e espirrou nela, e que a culpa também foi dela por andar tão perto da rua, mas seja como for, ela trouxe outro par de meias, então tá tudo bem. Mudando de assunto, Alia também pergunta se Kuzei não tem mesmo interesse em entrar no conselho estudantil, sendo que já foi vice uma vez. Sem saco pra isso, o garoto repete que não quer, então Alia deixa o assunto pra lá e tira a meia suja, fazendo Kuzei virar a cara de constrangimento. Pelo sorriso que a garota dá, parece que foi a intenção. O próximo passo do plano era cruzar as pernas e pedir pro garoto pegar a meia reserva dela no armário, já que ela acabou tirando antes e agora não pode pisar no chão. Sem muita paciência, ele aceita e pega a meia, e a garota pede pra ele colocar nela. Dessa vez ele não conseguiu deixar de questionar o que tá acontecendo, então ela explica que é uma recompensa por ele ter buscado a meia, e depois ela fala em russo que também é uma recompensa pra ela. Após mais uma confissão repentina da garota em outro idioma, Kuzei começa a pensar sobre qual é a intenção dela com esse tipo de coisa. Talvez ela esteja cansada de bancar a perfeita pra escola toda e usa ele como válvula de escape. Enfim, como a garota fingiu que chamou ele de covarde em russo, ele segura o pé dela e começa a colocar a meia. Mesmo depois de toda a marra, Alia Reg diz que não tá preparada pra isso, mas o Kuzei vai até o final por ter sido chamado de covarde. O problema é que no meio disso, ele acaba esbarrando a mão onde não deveria. Então Alia dá um chute na cara do guerreiro, que é derrotado e deixado pra morrer sozinho nos fundos da sala de aula. Horas depois, o garoto retorna das cinzas pra se desculpar, então Alia chama ele de tarado das pernas em russo. No entanto, ela também pede perdão por ter chutado o garoto e tenta colocar a mão nele pra ver se tá tudo bem. O rapaz perde a linha e acaba soltando que ele deveria agradecer pela bela visão que foi concedida a ele durante esse chute. Na mesma hora, Alia solta um murro na lata do jovem e amaldiçoa até a quinta geração da família do homem em russo e sai correndo em seguida. Pra tentar resolver essa treta, Kuzei corre atrás da garota por toda a escola, mas a habilidade dela em educação física faz com que ela consiga manter certa distância. Ainda por cima, já no pátio, ela salta por cima da proteção lateral do corredor e deixa o cara comendo poeira. 10 minutos depois, os dois estão ofegantes após a maratona percorrida. Ao recuperar o fôlego, Kuzei volta a se desculpar e Alia reconhece que teve parte da culpa. Pra compensar o vacilo, o garoto dá uma lata de Yoshiruko pra garota, uma bebida que ela adora. Mesmo fazendo o drama de início, no final ela aceita, e depois de dar um gole, ela oferece um pouco pra ele em russo. Kuzei fica maluco com a possibilidade de um beijo indireto rolar, mas como não quer revelar que entende o idioma, ele paga de bobo mais uma vez. Alia tira onda dizendo em russo que o cara não entende nada do que ela fala, então Kuzei perde as estribeiras de vez. Um dia depois, Kuzei aparece pra ajudar em alguma coisa que Suo chamou, então ele chega perguntando do que se trata. Suo xinga a falta de educação do garoto, porque o certo seria perguntar se ela tá esperando há muito tempo. Então ele encena com ironia o que a garota pediu, fazendo Suo entrar na onda. Olhando aquilo com cara ruim, Alia comenta que os dois realmente se dão muito bem, deixando Kuzei sem graça. Perdendo aos poucos a alegria no olhar, Kuzei fica sabendo que veio ajudar a organizar o depósito. Passado algum tempo, Suo pede pro rapaz pegar uns jogos de tabuleiro
tabuleiro em uma prateleira mais alta, porque aparentemente ela não sabe subir uma escada. Feito isso, ela explica que usa esses jogos para expor em festivais escolares, além de ter jogado durante o encontro do novo conselho estudantil que teve outro dia. Para puxar assunto, Kuze quer saber quem ganhou, e Suou responde que ele tá olhando para a vencedora. Ao lado deles, Alia pede menos falação e mais trabalho. Quando Suou vai fazer alguma coisa em outro canto, Alia repete várias vezes em russo que quer atenção, deixando o garoto sem saber como reagir. Resolvida a arrumação do depósito, os alunos são surpreendidos pela aproximação do Kenzaki, presidente do conselho estudantil. Kenzaki comenta que já ouviu bastante sobre como Kuze é talentoso, e o garoto agradece pela moral. Ao mesmo tempo, Kuze analisa que esse cara realmente tem um certo estilo, e deve ser por isso que ele é o presidente superstar da escola. Seja como for, ele não tem nada com isso, por isso se despede, mas antes dele ir embora, Kenzaki se oferece para pagar a janta dele como forma de agradecimento pela limpeza do depósito. Kuze rejeita com educação, mas Suou insiste porque Kuze não vai ter janta pronta quando chegar em casa. Kenzaki questiona como a garota sabe isso da vida dele, então ela conta que os dois são amigos desde a infância. Sendo assim, o presidente também convida as duas garotas. Mais tarde, depois de fazer o pedido, os quatro puxam uma conversa, e Suou ressalta o quanto Kuze é incrível por lidar com o trabalho físico e a papelada como se não fossem nada, além de ser um ótimo mestre de cerimônias e negociador. Kenzaki sabe que ela não costuma falar tão bem assim dos outros, por isso esse rapaz realmente deve ter potencial. Pensando nisso, o presidente convida Kuze pro conselho estudantil, mas pela milésima vez, o rapaz recusa, porque o que fez no fundamental já ficou de bom tamanho. Agora ele se cansou desse tipo de coisa. Kenzaki concorda que o conselho dá muito trabalho, mas que a recompensa por isso vale a pena. Sendo franco, ele salienta que a participação de Kuze no conselho terá um efeito enorme na recomendação dele pro mercado de trabalho. Kuze responde que não é dos mais ambiciosos, mas Suou insiste para eles se candidatarem juntos de novo. Kuze argumenta que a garota vai ganhar pra presidência com ou sem ele, mas ela faz questão de ter o rapaz do lado dela nessa jornada. De novo ele recusa o convite, dessa vez com menos paciência. Kenzaki diz que talvez Suou não seja a melhor candidata, levando em conta que Alia também vai concorrer. Quando a russa confirma que isso é verdade, Suou dá aquela apertada no olhar como que desafiando a garota. Logo a comida de todos chega. Após a refeição, todos se despedem, então Kenzaki avisa que vai com a Suou por um lado e pede pro Kuze acompanhar a Thalia pra casa. A russa recusa a companhia, mas o garoto não quer deixar ela sozinha à noite na rua. No meio do caminho, ele pergunta se ela vai realmente concorrer à presidência do conselho estudantil, e ela confirma de novo que sim, sem muita paciência. Em seguida, ela diz que pode caminhar o resto sozinha e agradece a companhia. Ao chegar na porta de casa, Kuze nota sapatos femininos na entrada, então vê uma garota no sofá lendo o livro e pergunta o que ela tá fazendo ali. Enquanto comentava sobre o livro que tá lendo, ela informa que vai dormir ali hoje, mesmo que o dono da casa não tenha ficado sabendo. No romance que ela tá lendo, ela reclama que o protagonista não se dá conta que é o irmão mais velho de uma personagem, e Kuze acha irônico logo essa garota dizer isso, já que finge pra todo mundo que é amiga de infância dele. Surpresa, Suou se vira e pergunta se isso não é verdade, já que ela e o irmão se conhecem desde sempre e são próximos, então faz sentido. Dito isso, ela confirma que o cara mais velho que tava com a personagem é irmão dela. Kuze considera que talvez eles sejam meio irmãos ou algo nesse sentido. Então Suou agarra ele pelo colarinho e responde que a narrativa só é boa porque eles são irmãos de sangue. No dia seguinte, Suou acorda o irmão enchendo o saco dele, então ele ameaça denunciar ela por violência doméstica. Sem opções, a garota promete que vai se esconder debaixo da cama do rapaz pra puxar o pé dele. De saco cheio, Kuze manda a irmã descer, e ela pergunta se é porque ele vai acabar ficando armado caso ela não saia. Mais tarde, eles vêm juntos no cinema um filme chamado Garota Espacial X, e Suou se emociona por ter visto cenas de relacionamento exclusivas que nunca apareceram na TV, por isso ela quer ver o filme de novo nesse momento. Mas Kuze bota os pezinhos da irmã no chão e lembra que eles precisam fazer compras. Numa loja de roupas, Suou adoraria comprar um vestido pro verão, mas prefere decretar falência comprando itens de anime. Kuze acha um absurdo aquele pano custar 15.000 ienes, e a garota ensina que a moda feminina cobra por cada centímetro de tecido. Mudando de assunto, o irmão comenta que talvez uma coisa prateada esteja espionando eles, enquanto Alia espia a interação entre os dois com a expressão de ódio na face. Suou diz que descobriu isso bem antes, desde que eles chegaram nesse andar, porque possui um sexto sentido para detectar olhares de pessoas que conhece. Kuze pergunta se a irmã não tem vergonha de dizer algo tão ridículo com tanta firmeza, e ela admite que sim, mas sem sair do papel. Logo Kuze se pergunta como pode resolver isso, até olha para trás e vê seu irmão indo diretamente na direção da Alia. Sem ter onde enfiar a cara, a russa finge que encontrou os dois por acaso no shopping, e os dois fingem que acreditam. A russa explica que veio comprar algumas roupas, então Suou convida ela para almoçar todo mundo junto. Kuze fica preocupado de levar ela para aquele restaurante, e sua irmã diz que o rapaz estava ansioso para que isso acontecesse, surpreendendo Alia. A russa pergunta o que tem de errado com esse restaurante, então Suou pergunta se ela curte comida apimentada, porque é a especialidade da casa. Kuze é mais franco com a amiga e avisa que a comida de lá arde mais que o inferno no verão sem ventilador, mas Alia decide ir sem hesitar. Chegando lá, não
não por falta de aviso, o nome do restaurante é Caldeirão do Inferno, então os olhos da Alia ficam esbugalhados. Suo diz que é só uma pimentinha, fazendo a colega fechar a cara pra ela, e Kuze tenta avisar uma última vez que toda esperança deve ser abandonada caso a russa decida abrir os portões do inferno. Seja como for, Alia bate o pé e não desiste. Já sentada, ela não entende nada do que o cardápio tá oferecendo, então Suo explica que o inferno de poça de sangue é um lamen com uma sopa bem vermelha, o menos ardido do menu. Já o inferno do Vale Espinhoso dá a impressão que sua língua tá sendo mergulhada numa bacia de ácido. Alia pergunta sobre o inferno infinito, então a colega conta que prefere dormir no estômago de um dragão. Kuze vai no prato mais fraco porque não quer inventar moda num restaurante que não conhece, e as duas mulheres vão na mesma onda. Após fazer o pedido, Alia comenta que Suo tá vestida de um jeito bem masculino, então ela explica que tá aproveitando a folga pra sair um pouco da rotina. Pra alfinetar com a agulha direto na artéria, Suo conta que essa manhã tava na cama com o Kuze, fazendo o rapaz cuspir a água da boca e atrair os olhares do restaurante. Sua irmã completa que tava a fim de usar uma roupa diferente hoje, por isso pediu uma blusa emprestada pra ele. À beira do falecimento, Alia pergunta pro amigo que história é essa, então Kuze justifica que essa garota chegou na casa dele sem avisar, entrou no quarto dele e pulou em cima dele na cama. Pra esfriar um pouco o clima, o garçom traz um vulcão em forma de alimento pra mesa, e Alia ameaça pedir arrego, mas engole o medo, e consequentemente um pouco daquele macarrão. Sua alma é cremada instantaneamente, mas ela finge que tá tudo bem enquanto Kuze pergunta. Dito isso, os irmãos aproveitam a comida e elogiam a qualidade, até que Alia começa a lacrimejar e pedir pra alguém matar ela logo, em russo. Kuze diz que a garota não precisa forçar a barra, mas ela mente que tá ótimo. De olho na conversa, Suo aproveita que a amiga gostou e oferece a lágrima do demônio pra dar aquela pimentada extra no prato. Kuze analisa os olhos malévolos da irmã e percebe que ela tá fazendo isso de propósito. Então pede pra Alia não colocar essa pimenta, mas ela acha que uma gotinha só não vai fazer diferença. Assim que prova a comida com ardência extra, ela acorda num parque sem saber como foi parar ali. Kuze avisa que Suo foi comprar alguma coisa e oferece um sorvete pra aliviar a russa. No meio disso, ele pergunta o motivo dela querer ser presidente, e ela responde que não precisa de um motivo pra almejar algo grande, apenas quer porque quer, mesmo que não tenha companheiro de chapa. Kuze explica que ela só pode concorrer com um vice, então Alia decide arranjar alguém pra ser o vice só no papel. Em russo, ela desabafa que queria Kuze ao lado dela nesse processo, deixando ele mexido. Essa frase faz ele recordar de um momento antigo, onde uma garota chorava e pedia perdão aos pais na parte de trás da cortina de um palco. Distraído, o garoto é convidado para acompanhar a Alia numa loja de roupas, mas ele acha que é preciso uma intimidade maior para aconselhar o que uma mulher deve vestir. Por dentro, ele reflete que a Alia não entende muito bem como as amizades funcionam, e entendendo o lado dela, ele aceita acompanhar a garota, deixando claro que os dois são amigos. Na loja, Alia se pergunta por que o Kuze começou a ser legal com ela de repente, e conclui que ele tá com pena por achar que ela não tem chance de ser eleita presidente. Convencida disso, ela diz com raiva que vai se trocar e promete mostrar quem manda ali com seu desfile de moda. Preocupado com a chance do cara ouvir ela mudando de roupa, ela manda ele sair dali, o que ele faz, mas segura, ela coloca o vestido que separou e gosta do resultado. Antes de sair do trocador, fica com medo dele não reagir, mas deixa isso de lado e mostra o modelito. As pessoas em volta elogiam a beleza da garota, e Kuze comenta que o vestido ressalta a elegância e feminilidade da Alia, deixando ela ainda mais bonita do que já é. Sem acreditar no que acabou de ouvir, ela fecha a cortina e surta por ter sido elogiada bem mais do que esperava, enquanto Kuze também não tá tão segura do que disse do lado de fora. Notando que o garoto tem talento pro elogio, a russa considera que ele tenha praticado isso com a Suo, por isso veste uma roupa mais masculina pra competir com ela. Mais uma vez, Kuze elogia ela com sua ótima oratória, deixando ela ainda mais sem graça. Viciada em ganhar elogio, ela veste a loja inteira pro amigo ver. Por último, ela tenta o Grand Finale, a roupa mais ousada que vestiu até agora, mas quando abre a cortina, a Suo tava do lado do Kuze, então ela fecha a cortina e diz algo em russo. Suo pergunta o que foi dito, e Kuzo explica que ela quer morrer, pelo que parece, então sua irmã debocha da russa. Voltando de metrô pra casa, os irmãos se despedem, deixando Alia sozinha com seus pensamentos constrangidos. Deixando isso de lado, ela se questiona por que os dois desceram na mesma estação. Quando chega em casa, a russa é recebida com carinho pela sua irmã mais velha, Masha. Alia revela que encontrou Kuze e a amiga de infância dele, então Masha comenta que sua irmã sempre fica irritada quando se trata desse garoto, por isso entende que ela finalmente achou alguém que realmente mexeu com seu coração. Alia não gosta desse comentário e minimiza o fato, argumentando que não vê o rapaz dessa forma. Há muitos anos atrás, em Vladivostok, na Rússia, a professora pede para os alunos se dividirem em grupos e escreverem sobre as lojas locais, e o melhor grupo vai ganhar um prêmio. Animada, a garota começa a formar as equipes, e os colegas da Alia avisam que vão escrever sobre a loja de roupa e a padaria, enquanto ela vai ficar por conta do açougue e da floricultura. Competitiva, Alia deseja ficar em primeiro. Ao chegar na floricultura, ela diz pro dono que tá fazendo um trabalho do colégio e que precisa estudar a loja dele. Mais tarde, ela passa no açougue e faz a mesma coisa. No dia seguinte, quando apresentou o que fez pros amigos, nenhum deles tinha feito absolutamente nada, então a garota
cobra os garotos, porque um relatório desse tipo é longo, mas como tem uma semana de prazo, os colegas acreditam que vai dar tempo de sobra. Irritada, Alia responde que não vai dar, então os garotos pegam o caderno dela e veem que a garota tá levando esse trabalho realmente a sério. A outra garota do grupo pergunta com preocupação se eles vão ter que ler isso tudo, deixando Alia furiosa de vez. O grupo inteiro começa a brigar por esse motivo, então a professora teve que apartar. Ficando até mais tarde no colégio, Alia não dá o braço a torcer e continua focada no seu trabalho, elaborando ainda mais suas anotações. Uma semana depois, quando chega o momento do resultado, o grupo B sai vitorioso, deixando Alia sem chão por ter perdido, apesar do esforço que fez. Voltando para casa naquele dia, ela reflete que teria vencido, se ao menos seus colegas de grupo tivessem levado tão a sério quanto ela. Ao mesmo tempo, ela acredita que não deveria esperar alguma coisa dos outros, afinal, ela sente que ninguém é tão motivada quanto ela. Enquanto olha pro céu com os olhos marejados, ela conclui que se esse for o caso, então ela vai fazer tudo sozinha. Anos depois, já no Japão, os colegas de classe novos perguntam se ela passou daquela prova super difícil de transferência, e ela responde com orgulho que sim. Os alunos perguntam como ela fala japonês tão bem, e ela conta que já morou nesse país há 5 anos atrás. Quando o sinal bate e a aula começa, Alia olha pro lado e vê um garoto que dormia o tempo inteiro durante toda essa barulheira. Por isso acorda ele pra avisar que o sinal tocou. Preguiçoso como sempre, Kuze pergunta se ela é aquela garota de fora que fez discurso na cerimônia de abertura. Então ela se apresenta formalmente com entusiasmo. Kuze também diz seu nome, mas não com tanta classe. Enquanto se espreguiça, ele fica feliz ao notar que o Hikaru ficou na mesma sala que ele, e fica mais ainda ao descobrir que o Takeshi também ficou por ali. Na aula de ciências, Kuze esquece o caderno em casa e acompanha com um amigo. Na educação física, o garoto corre como se estivesse carregando chumbo debaixo da cueca. Na aula de matemática, a única conta que ele faz é a de carneirinhos enquanto sonha. Vendo tudo aquilo, Alia percebe que até as escolas mais prestigiadas têm sua parcela de alunos preguiçosos. Tempos depois, faltando 14 dias pro festival escolar, ficou decidido que o tema seria Casa Assombrada. Hikaru e Takeshi quebram a cabeça para saber como vão arranjar as roupas pros fantasmas, enquanto Alia costurava algumas no seu canto. Após o último sinal bater, algumas colegas avisam que é hora de ir embora, mas a russa quer ficar até tarde se dedicando à tarefa. Após elas irem embora, Alia pôde escutar as garotas comentando que isso é só um festival e que não deveria ser levado tão a sério. Então a russa vê o presente repetir o passado, dos tempos em que ela se indignava pelas ruas nubladas da Rússia. Perdida em suas lembranças, ela fura o dedo e vê o sangue sair. Seja como for, ela não pretende desistir, mesmo que isso deixe ela sozinha. De repente, Kuze chega na sala à procura da garota e pede para ela voltar para casa, porque ele arranjou um documento mostrando que o clube de artesanato se propôs a ajudar eles com as fantasias do festival, após ele ter pedido pro ex-presidente do conselho estudantil mexer uns pauzinhos. Por fim, o clube aceitou ajudar em troca do trabalho braçal dos garotos. Por essa razão, Alia não precisa mais trabalhar, porque já tá tudo no esquema e não tem necessidade dela fazer tudo sozinha. Irritada, ela responde que só quer que o festival seja bom. Conforme ia falando, ela começava a chorar e se exaltar ainda mais, afirmando que as pessoas não dão tanta bola pra essas coisas como ela. Por fim, ela questiona se tá fazendo algo de errado. Então Kuze responde que ela tá se esforçando nas coisas erradas, porque atividades escolares não são feitas para serem realizadas sem ajuda, e sim para estimular o senso de coletividade entre os alunos para ser produzido algo em conjunto. Sem saber o que dizer, Alia separa suas coisas e se despede. Caminhando às pressas pelos corredores, ela se pergunta o que aquele garoto tem na cabeça. No dia seguinte, Takeshi apresenta seu projeto da pré-festa antes do evento, uma festa que vai ser só deles e que terá sessão de esconde-esconde e teste de coragem nas dependências do colégio. Faltando 6 dias pro evento, todos trabalham juntos para construir cada detalhe, e Alia fica empolgada ao receber sua fantasia de fantasma tão bem feita, tanto que até começa a se enturmar com os colegas de forma mais distraída. Logo chega o grande dia do festival de outono Seirei, e todos os participantes se colocam em seus lugares para darem o melhor de si, após tanto trabalho para montar tudo. Após o evento, a classe deles ganha o prêmio de melhor atração do festival, e à noite, os alunos se reúnem pro baile folclórico pós-festa. Alia vê Kuze e pede para sentar ao lado dele, então ele presume que ela não sabe dançar, uma vez que decidiu sentar ali ao invés de participar, levando em conta que qualquer garota adoraria dançar com ela. De cara fechada, ela conta que praticou balé quando era criança, por isso essa dança fácil não seria nenhum problema para ela, mas que recusou a dançar com todos os caras porque não queria se dar o trabalho. Kuze comenta que deve ser difícil dar fora em tanta gente, mas ela ressalta que já se acostumou. Dito isso, o garoto entende o motivo de chamarem Alia de a Princesa de Gelo. A garota se incomoda com o apelido, mas só com a parte da princesa, porque isso faz parecer que ela é uma daquelas snobs de berço de ouro. É claro, ela nasceu com aparência e talento acima da média, segundo ela mesma, porém não conseguiu sobreviver apenas com isso. Olhando os curativos em seus dedos, ela confessa que se irrita quando seu esforço é ignorado e só dá um valor para outras coisas. Diante disso, Kuze se propõe a pedir que todos não chamem mais ela assim, e a garota agradece. No fim, ela reconhece que nunca teria vivenciado o festival escolar dessa forma se tivesse feito tudo sozinha, e aproveitando o embalo, pede desculpas por ter se irritado com Kuze naquele dia. Kuze
Kuze não viu nada demais, até porque de fato Alia se esforçou bem mais que ele, por exemplo, mas a garota insiste em recompensar de alguma forma. Então ele pergunta se existe algum costume russo em que as pessoas chamam as outras por apelidos especiais. Até o momento o rapaz só chamava a russa pelo sobrenome, Kujo, e como ela respondeu que sua família chama ela de Alia, ele pede pra chamar ela assim também como recompensa. Alia pergunta o que o cara ganha com isso, e ele afirma que vai ser o único a poder chamar a garota mais gata do colégio pelo apelido. Por falar nisso, alguns garotos aparecem pra convidarem a princesa de gelo pro baile, deixando ela sem graça diante de tanta gente insistindo. Vendo que a nova amiga tá em apuros, Kuze puxa Alia e avisa pros demais que essa moça ali já tá ocupada. Enquanto Kuze puxava ela em direção à dança, a garota sentia seu coração prestes a explodir, e já que ela disse que tiraria de letra uma dança simples como essa, o garoto pede pra amiga mostrar se tava falando sério. Um dia depois, como de costume, Alia observava com cara de desprezo seu amigo dormindo no meio da aula, então ele acorda e escuta da garota que é um desperdício de espaço. Em russo, ela fala que só porque o rapaz foi legal com ela ontem à noite, não quer dizer que as coisas vão mudar. Após Alia contar toda essa trama, Masha fica feliz com a história de amor entre os dois, então a irmã mais velha começa a se irritar, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pra mais velha, isso é claramente uma história de amor daquelas dos filmes, onde uma amizade cresce até se tornar um romance. Olhando o pingente que ganhou do Sa, seu namorado, Masha afirma que foi assim com ela também, principalmente quando o garoto salvou ela de um ataque de cachorro. Nervosa, Alia pede pra garota se gabar da sua vida amorosa em outro lugar. Um dia depois, na sala do conselho estudantil, Kuze é recebido pelo presidente do conselho, Kenzaki, porque foi chamado pra ajudar Yuki. Nesse momento, uma garota se apresenta como Maria Kujo, irmã mais velha da Alia e secretária do conselho estudantil. No entanto, ela prefere ser chamada de Masha, porque um amigo da sua irmã também é um amigo dela. Ao dizer isso, ela segura a mão do garoto e diz que é um prazer conhecer ele. Nesse gesto, ela sente alguma coisa de diferente no coração, então pergunta o nome de batismo do Kuze. Ele responde que é Masatika, que significa junto com diplomacia. Então a garota volta a si e pede desculpas pelo comportamento, pra logo depois chamar o garoto pra acompanhar ele, mas em russo. Apesar de ter entendido, ele continua fingindo que não, então Masha repete o pedido em japonês. Mais tarde, numa loja de presentes, Masha se apaixona por um gatinho de pelúcia que parece com a Alia, segundo ela. Kuze olha com aquela cara de desgosto, mas a garota acredita que é uma ótima ideia comprar bichos de pelúcia que se pareçam com cada membro do conselho estudantil. Kuze concorda que as garotas vão amar, mas se pergunta como o presidente ficaria no meio desses bichos. Sem dar bola pra opinião do garoto, Masha começa sua busca pela pelúcia que tem a cara do Kenzaki. Kuze tenta impedir a moça, mas se rende quando ela mostra um leão de óculos que é exatamente igual ao presidente. Apesar disso, ele insiste que não é uma boa ideia comprar esses negócios, então Masha desiste, mas resolve levar o primeiro gatinho que viu de todo jeito. Preocupado, Kuze pede pra ela não colocar esse bicho no mesmo recibo, senão a irmã dela, que é a tesoureira, vai ficar irritada. Na saída da loja, o rapaz repara na estranheza da irmã da Alice e pergunta se ela é sempre assim. Caso for, isso explica o motivo da Alia também ter um parafuso a menos. Algum tempo depois, Masha chega na loja de chá e dá sua irmã em forma de pelúcia pro moleque, que não sabe como reagir a isso. Segundo ela, os dois ficam ótimos juntos, tanto que ela decide tirar uma foto desse momento único, mas Kuze impede colocando uma sacola em frente à câmera. Dentro da loja de chá, Masha pede a opinião do Kuze sobre um produto, mas ele avisa que não entende nada disso. Por dentro, ele reflete que sua irmã, Yuki, poderia ajudar bastante nisso, já que a mãe deles ensinou bastante pra ela sobre isso. Se lembrando da infância, quando os pais deles se separaram, Kuze resolveu ir morar com o pai, mas Yuki, que estava doente, ficou com a mãe. Vendo que o garoto estava aflito, Masha dá um abraço carinhoso nele, fazendo Kuze sentir algo diferente dentro de si, até que o chá que ela estava segurando queima as costas do sujeito. No susto, Masha deixa a xícara cair, enquanto a pelúcia da Alia parecia até que observava a cena. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!